Bem, a arquitetura se diferencia das artes por ser uma construção de espaços que a gente vive, né? Mas ao mesmo tempo por ser guiada por concepções sintonizadas com as artes, ela tem diferenciações do que seria uma mera construção. Então a arquitetura fica numa posição um pouco entre o objeto utilitário e o objeto artístico, e com essa responsabilidade de configurar uma cidade. E mais, essa cidade vai se fazendo aos poucos, né? Com o passar do tempo ela vai se transformando e vão ficando os registros desses momentos e dessas concepções todos juntos, né, na cidade. Às vezes a gente tem algumas áreas que tem uma predominância maior de um determinado período, um determinado tipo de arquitetura, uma determinada ideia de arquitetura, né? E às vezes não, às vezes a gente tem isso muito justaposto, né? A arquitetura ela traz um testemunho desse seu tempo, do que as pessoas pensavam, e muitas vezes ela fica ultrapassada, né? Mas está ali como aquele registro. Então é uma questão interessante da gente pensar como que as pessoas poderiam interpretar a arquitetura como esse fato combinado, útil e estético, e a gente não está muito acostumado, fora do ambiente dos arquitetos, a ter esse treinamento de entendimento. E do ponto de vista da contribuição da arquitetura para a história da arte, os diálogos entre arquitetura e artes visuais, eles se estabelecem, se a gente quiser, desde a antiguidade, né? Se você recuperar o Tratado de Vitrúvio, ele está falando de arquitetura e ele está falando de arte ao mesmo tempo, né? E esses vínculos, eles se estabelecem ao longo da história, né? Obviamente com especificidades em cada momento, né? No momento em que o Rino Levi está atuando como um arquiteto, esse vínculo entre artes visuais e arquitetura, ele é um vínculo central no discurso dos arquitetos modernos, né? Ele é alguma coisa muito cara para o movimento moderno de uma maneira geral. Então, do mesmo jeito que a arquitetura vai aprender com as artes visuais e vai se apropriar de toda uma investigação de linguagem mais abstrata, os artistas também vão olhar para a arquitetura e aprender com os arquitetos para a sua produção. E aí a gente pode pensar que isso se dá em algumas vertentes específicas, né? Então, por exemplo, toda a vertente da arte construtiva é uma vertente que está muito em diálogo com os arquitetos, do mesmo modo que o neoplasticismo vai informar os arquitetos. Então, o diálogo entre artes visuais e arquitetura é muito intenso. No caso do Rino Levi, e como que ele contribui nisso, eu acho que a contribuição dele é justamente o esforço de articulação entre essas várias linguagens para a construção de uma espacialidade harmônica, né? Então, ele está aprendendo com o Burle Marx, né, e com a produção artística e paisagística do Burle Marx, ou com o Rebolo, ou com o John Grais, mas certamente esses artistas também estão aprendendo com o Rino Levi ao pensar a sua produção numa interação tridimensional com o espaço construtivo. Então, no esforço de sair da bidimensionalidade das artes visuais, né, da pintura, sobretudo, o que a gente vai perceber também é que esses artistas vão assimilar uma reflexão sobre espacialidade, sobre profundidade, tridimensionalidade, que, num certo sentido, então, faz com que a arquitetura também contribua para a história da arte.